Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado para todos sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Mais uma vez aqui, já agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui. É o cuidado de Deus, é a graça dele, é a misericórdia dele. Por isso estamos juntos, desejando a todos, quando já estão me ouvindo, um dia abençoado, com a gloriosa paz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Temos perseverado, irmãos. Precisamos ser pessoas perseverantes em tudo aquilo que nós vamos fazer, não parar, não desistir, não desanimar. Quantas pessoas, irmãos, que muitas das vezes desanimou, parou, mas o convite de Jesus nesta manhã para você é que você volte a perseverar, é que você volte para onde você deve olhar. Unicamente, meu irmão, minha irmã, é para Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo. E é tanto que ele vai dizer, irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, todos que perseverar até o fim será salvo. Perseverar como, irmão? Perseverar como, minha irmã? Na leitura da palavra, em oração, em busca constante, em adoração, se fortificando com este alimento que é a palavra de Deus, a palavra que é alimento, irmãos, para a nossa alma. Esta palavra, irmãos, se nós não nos alimentarmos dela, nós vamos ficar frágeis, nós vamos cair com facilidade. Tenta você não se alimentar. Tem pessoas que não conseguem ficar sem uma refeição, que passa mal. Não consegue de forma nenhuma, porque às vezes tem algum problema de saúde e não consegue de forma nenhuma. Agora imagina, trazendo para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, irmãos. Se nós não nos alimentarmos da maneira correta, porque quando eu me alimento, de que forma eu posso me alimentar da maneira correta? Quando eu medito ali, eu paro, começo a meditar, colocar cada palavra, cada mensagem ali, olha, eu vou deixando ela entrar, vou deixando ela penetrar e vou sendo conduzido por esta palavra. A partir do momento que eu sou conduzida por ela, que eu for sendo moldado por ela, por mais que seja corrigindo, por mais que seja Deus ali, olha, nos dando muitas das vezes uma correção, mas é o cuidado dele, porque ele não quer nos perder. Este evangelho, irmãos, é ele que nos transforma de dentro para fora. Então, quando eu creio, eu passo a obedecer. Quando eu passo a obedecer, eu contemplo Deus agir, eu contemplo Deus operar. Olha a importância, irmãos, do evangelho. Aí observa que no 14, em Mateus 24, no 13, ele vai dizer o quê? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não diz aquele que iniciou e parou, que conseguiu ser salvo, não. É aquele que começou, mas no meio desistiu. Não, irmãos, observa que está, mas aquele que perseverar até o fim, irmão, perseverar até o fim, esse é o que vai ser salvo. Então você não pode desanimar. Enquanto você tiver fôlego de vida, você precisa se alimentar desta palavra. Enquanto você tiver fôlego de vida, você precisa de orar. Enquanto você tiver fôlego de vida, você precisa perseverar em obediência à palavra de Deus, obedecendo ao evangelho de Jesus Cristo. E dessa forma você vai ter fé, você vai ter força, você vai ter vigor, você vai conseguir vencer os obstáculos. Por quê? Porque você está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aí no 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O fim virá, irmãos, quando o evangelho do reino, todo este evangelho do reino, toda esta palavra tiver sido ministrada, tiver sido apregoada em
todas as pessoas, irmãos, de todo o mundo. Por que será que o fim só virá quando este evangelho tiver sido ministrado entre todas as nações, entre todos os povos? Por quê? Porque então, irmãos, não vai ter naquele grande dia, Que grande dia é esse? Você pode me perguntar, que grande dia é esse? O grande dia, irmãos, do tribunal de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que todos nós vamos ter que comparecer perante ao tribunal de Cristo. Todos nós vamos ter que comparecer. E de que forma nós vamos nos apresentar, irmãos? O que nós temos feito aqui, com aquilo que nós já sabemos, com o evangelho que tem sido ministrado aqui no nosso país, o Brasil, glória a Deus por isso, tem sido muito ministrado, mas não é a ministração em si que vai nos salvar, irmão, e sim a prática deste evangelho. Você já ouviu, está praticando, então você perseverou até o fim, em quê? Em obediência, em quê? Em busca constante, em quê? Em estar se fortalecendo em Deus. Então, quando eu tenho essa visão no reino, de buscar, perseverando, enquanto eu tenho oportunidade, porque a Bíblia diz também em Hebreus 9:27, que depois que o homem morre, vai seguir o quê? O juízo final. Depois que o homem morre, vai ficar aguardando ali, esperando o quê? O dia do juízo final. Então vai ter sim, o juízo final vai ter. E você não pode se esquecer dessa verdade. E nós também, que pregamos a palavra, não podemos esquecer de você. Esquecer de falar para você essa verdade. Esquecer de ministrar essa verdade. Por quê, irmãos? Olha que coisa tremenda. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho. Em testemunho, irmãos. Estamos testemunhando do evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Porque naquele grande dia ninguém vai poder dizer: Senhor, eu não sabia, Senhor, essa palavra aí alguém nunca me ensinou, essa palavra aí alguém nunca me ensinou, essa palavra aí ninguém nunca me mostrou, eu não sabia. Então, naquele dia, irmãos, Deus não terá ninguém por inocente. Vamos ter que comparecer, todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um vai dar o quê, irmãos? Conta. Vai prestar conta, cada um, daquilo que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Então, por isso que naquele grande dia ninguém vai ser inocente. Todos vão ter consciência que o evangelho foi ministrado sim, que teve a oportunidade de ouvir sim a palavra de Deus, que alguém falou sim do evangelho do reino, que alguém ministrou sim a palavra. Deus está dando chance para mim e para você todos os dias se arrepender, de todos os dias se converter, para que naquele grande dia, irmãos, todos aqueles que ouviram, que praticaram, que obedeceram, sejam salvos, porque perseverou o quê? Até o fim, enquanto eles estavam com vida, ou que seja, até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, mas estava ali, olha, perseverando, estava ali, olha, buscando a face do Senhor. Abra sua Bíblia por gentileza, já estou quase encerrando para nós orarmos. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós vamos comparecer, irmão, nós vamos ter que prestar conta sim. Aquilo que nós fizemos aqui, por bem ou por mal, nós vamos ter que prestar conta naquele grande dia diante do tribunal de Cristo.
Vai ter o dia do julgamento, sim. E o que nós estamos fazendo, irmãos, porque o que eu faço hoje, o que eu semeio hoje, eu vou colher mais na frente. Então é importante, irmãos, refletir o que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus tem me dado. O que você também tem que refletir o que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus tem me dado. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, Efésios 2:8, portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nada vem de nós, irmãos, tudo vem de Deus, porque tudo é para a glória dele. Somos salvos pela graça, irmãos. Nós não podemos confundir. Sou salvo pela graça, e agora eu posso fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Não, irmãos, de jeito nenhum. Lembra que nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal naquele grande dia, para prestar conta do que nós tivermos feito por meio do corpo, ou por bem ou por mal? Então vamos, irmãos, parar um pouquinho e analisar o que nós estamos fazendo, o nosso corpo aqui, por meio do corpo. O que nós estamos fazendo com os membros que Deus nos deu. As nossas mãos, irmãos, é para glorificarmos a Deus. As nossas mãos, irmãos, os nossos braços, a nossa mão para glorificar o Senhor em louvor e adoração. É também, irmãos, para ajudar aquele que necessita em alguma área de ajuda. Deus, irmãos, nos fez, irmãos, não para viver para nós mesmos, mas para ajudar alguém naquilo que precisa, até um aconselhamento. Deus pode te dar uma direção para você aconselhar alguém segundo a palavra dele, que é alguém que está desnorteado, sem saber o que realizar, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, desnorteado. Você traz uma palavra, essa pessoa acredita, toma posse e ela é salva porque ela crê e é pela fé. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando você crê, você é salvo, porque você vai entender que você não é nada que você vai fazer que vai te salvar, mas é pela fé em Cristo. Mas agora uma obediência segundo a palavra de Deus. Não mais fazer o que você pensa ou o que acha, mas viver segundo a vontade de Deus. Para encerrarmos e orarmos, irmãos, a Bíblia vai nos dizer... Romanos capítulo 14, nós vamos ler o 11 e o 12. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, eu não posso prestar conta pela tua vida perante a Deus. Só se eu fui negligente de não pregar, de ensinar a verdade para você. Deus pode cobrar de mim, porque não ensinei a Bíblia Sagrada, a verdade como de fato ela é. Se eu te enganei, Deus pode dizer, mas minha filha, eu te instruí, eu te ensinei, você aprendeu e você quis a salvação só para você. Você não ensinou para as pessoas que elas precisavam de renunciar ao seu próprio eu e agora voltar somente para mim, ficar agora servindo a mim em espírito e em verdade. Você não ensinou que elas eram alcançadas a partir do momento que elas deixassem de fazer a sua própria vontade para fazer a minha. Você não ensinou que tinha um tribunal que elas teriam que prestar conta. Olha, irmãos, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mas de que forma nós estamos pregando o evangelho? Por partes, por metade? Mas não, irmãos, é todo o evangelho de forma como ele é. As pessoas têm que saber. As pessoas precisam saber que se elas morrerem na prática do erro, na prática do pecado, não tem como. Não vai haver de forma nenhuma, não tem como elas entrarem no céu. É uma realidade dura, irmãos, que muitas das vezes nós não queremos dizer e dói dentro da gente, irmãos, esconder, não podemos esconder essa verdade. Se eu não estiver com a minha vida no altar de Deus, também pregando de toda forma, eu também não vou. É triste eu saber dessa realidade, mas mais triste é eu não querer me arrepender, eu não querer me converter, eu não querer mudar as minhas atitudes e saber de toda a verdade e me perder.
Isso é que triste e lamentável, irmão, mas nós devemos dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda a me converter, porque o momento de você confessar é agora, de dobrar o joelho e confessar a Deus os seus eu, e eu também agora, porque naquele grande dia, irmãos, não vai ter mais jeito não. De maneira que cada um dará conta de si, mas naquele dia, irmãos, a sentença é ou de vida eterna ou de perdição eterna. Não existe outro caminho sem Jesus Cristo, sem renúncia, sem negar o seu próprio eu, sem abandonar a prática errada. Não tem como ter salvação. É uma realidade dura que poucos têm coragem de pregar, irmãos, mas é uma verdade. Vai ter esse tribunal de Cristo. Vai ter esse tribunal de Cristo e todos precisam saber. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por quê? Jesus está dizendo que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Para poder então vir o fim. Porque naquele grande dia, irmãos, ninguém vai poder dizer: eu não sabia não que tinha esse tribunal. Ninguém me ensinou dessa verdade não. Eu estava inocente. Não vai ter. Não vai ter ninguém por inocente nesse dia. Amém, irmãos? Ninguém vai ser inocente. Ninguém vai ser inocente porque a palavra da verdade foi pregada de forma correta, da forma certa. Jesus conta com cada um de nós de pregar, de anunciar estas verdades como de fato ela é. O tempo de se arrepender é agora, de dobrar o joelho é agora. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará. Escrita está, se está escrito, vai se cumprir. Diz o Senhor, vai se cumprir. E cada um dará conta de si, o que nós temos feito. Que Deus tenha compaixão de nós. Irmãos, vamos nos arrepender, se converter a cada dia. Deus justo, Deus fiel, tenha compaixão das nossas almas. Nos ajuda, meu Pai, a nos dobrar perante a Tua face, a se humilhar, meu Pai, a confessar os nossos erros, porque se partirmos daqui sem pedir perdão, nós não seremos salvos. Deus, entrega em Tuas mãos essa vida, abençoa, livra do mal.